Correção do primeiro exercício da lista sobre proporcionalidade. O primeiro exercício diz assim: para viajar aos Estados Unidos, Luísa foi a uma casa de câmbio trocar reais em dólar. Ela trocou R$ 725, recebendo o equivalente a $250. Após seu retorno ao Brasil, sobraram-lhe $50 para que ela trocou novamente em reais, mantendo o mesmo valor do dólar. Em ambas as trocas, quantos reais ela recebeu? Bom, aqui esse problema está falando de duas grandezas: valores em reais e valores em dólar. Então, na primeira parte do texto, ela está falando o seguinte, que ela trocou R$ 725 por $250. O que ela precisa saber é, e $50 ela consegue trocar por quantos reais? Bom, a quantidade de dólares diminuiu. Isso significa que a quantidade em reais também vai diminuir. Isso mostra que as grandezas são diretamente proporcionais. Por isso, você pode resolver multiplicando cruzado. E multiplicando cruzado, você tem 250 vezes x e 725 vezes 50. Então, 725 vezes 50, nós vamos contar 36.250. 36.250. Então, efetuando aqui a divisão, 36.250 por 250, nós vamos encontrar um total de R$ 145. Portanto, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 2. Um frasco de soro demora 2 horas para ser ministrado em um paciente, caso seja utilizado um gotejamento de 12 gotas por minuto. Se o número de gotas por minuto fosse 18, quanto tempo levaria para ministrar essa mesma quantidade de soro? Bom, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte: nós temos um tempo que está aqui em horas, porém as gotas são ministradas por minuto. Então nós temos que transformar o tempo em horas para minutos, ou vice-versa. É mais fácil transformar horas para minutos. Então aqui esse problema fala de tempo. Nós vamos transformar horas em minutos. E também fala de quantidade de gotas. Bom, então na primeira parte aqui do problema diz que ministrando 12 gotas por minuto, o medicamento ele é ministrado em 2 horas. Como 1 hora tem 60 minutos, então 2 horas são 120 minutos. E se nós aumentarmos a vazão para 18 gotas, será que o medicamento vai ser ministrado mais rápido ou mais lento? Então observe que aqui a quantidade de gotas aumentou. Se a quantidade de gotas aumentou, significa que o remédio vai ser administrado mais rápido, ou seja, vai gastar menos tempo. Isso significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu não multiplico cruzado, eu multiplico de maneira linear. Vou multiplicar aqui, 18 vezes x, que vai dar 18x, e vou multiplicar 120 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144, acrescenta mais um zero lá do 120. Ou seja, se você divide 1440 por 18, você descobre que esse medicamento ele vai ser ministrado 1440 dividido por 18 em 80 minutos. Uai, o que significa 80 minutos? 80 minutos significa 60 minutos mais 20 minutos. Como 60 minutos é 1 hora, então 1 hora
e 20 minutos. Ou seja, a alternativa B. O exercício número 3 diz assim: um marceneiro recebeu um pedido para fazer 34 caixas de madeira de mesmo formato e de mesma dimensão. Ele comprou 48 metros quadrados de chapa de fibra de madeira de média densidade, conhecida como MDF, e fez exatamente 20 dessas caixas, não havendo sobras. A quantidade mínima em metro quadrado de MDF que esse marceneiro deverá comprar para fazer o restante das caixas desse pedido é... Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? Quantidade de caixas e área de MDF. Então, ele está falando o seguinte: ele está falando que com 48 metros quadrados de MDF, ele fez exatamente 20 caixas. E para fazer o restante, aqui que está o segredo. Ele quer fazer 34 caixas, já fez 20. Quanto falta para completar 34? 14 caixas. Então, para fazer 14 caixas, ele vai precisar de quanto de material? Pronto. Aqui você vê, a quantidade de caixas diminuiu. Ele vai precisar de mais materiais ou menos materiais? Ele vai precisar de menos materiais. Diretamente proporcional, multiplica cruzado. 20 vezes x vai dar 20x. 48 vezes 14. 48 vezes 14, 672. E se você divide 672 por 20, você vai encontrar 33,6. Ou seja, a alternativa, a letra B de bola. Vamos conferir. Dividido por 20, 33,6. Exercício 4. Em uma lavanderia, 8 máquinas lavam juntas 152 kg de roupa por hora, trabalhando em sua capacidade máxima. Essa lavanderia arrecada R$ 8,00 por quilograma de roupa lavada. Se o dono dessa lavanderia aumentar seu negócio, colocando ao todo 15 dessas máquinas funcionando ao mesmo tempo em sua capacidade máxima, quanto essa lavanderia arrecadará em uma hora? Bom, então primeiro, reconheço aqui que nós temos como grandezas quantidade de máquinas, beleza, e quantidade de roupas que ela lava. Então está falando o seguinte: 8 máquinas juntas conseguem lavar 152 kg de roupa por hora. E se esse camarada, o dono dessa lavanderia, aumentar para 15 máquinas, quantos quilos de roupa ela conseguirá, essa lavanderia, lavar por hora? Então, a quantidade de máquinas aumentou. Isso significa que vai conseguir lavar mais roupas ou menos roupa? Vai lavar mais roupas. Grandezas diretamente proporcionais. Significa então que para resolver você pode multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, nós temos 8 vezes x, 8x. 15 vezes 152, nós vamos encontrar 2.280. Ou seja, se você dividir 2.280 por 8, você vai encontrar que 8 máquinas dividido por 8, 8 máquinas vão lavar 285 quilos de roupa por hora. Mas está falando aqui que ela arrecada R$ 8,00 por quilo. O que isso significa? Então, que ela arrecadará um total de 285 vezes 8. E 285 vezes 8 vai dar vezes 8
R$ 2.280. Então, se você marcou a alternativa letra B, você acertou a questão. Exercício 5. Em uma gráfica, 8 impressoras com velocidade de impressão iguais gastam juntas 12 minutos para imprimir um lote de certa quantidade de convites. Em determinado dia, essa gráfica recebeu uma encomenda de um lote contendo a mesma quantidade de convites, porém, apenas 6 dessas impressoras estavam disponíveis para imprimir essa encomenda. Quantos minutos essas 6 impressoras gastaram juntas para imprimir esse lote de convites? Então, repare, aqui nós temos, assim como no exercício anterior, bem parecido, quantidade de impressoras e o tempo que elas levam para imprimir. Esse tempo em minutos, né? Então vamos lá, o que diz o texto? Que 8 impressoras gastam 12 minutos para finalizar uma determinada impressão. E se você diminuir para 6 impressoras, será que vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então observa, ó, a quantidade de impressoras diminuiu. Para fazer o mesmo serviço, com certeza o tempo vai aumentar. Ou seja, você tem grandezas inversamente proporcionais. Então, se as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica cruzado, você multiplica reto. 6 vezes x e 8 vezes 12, que vai dar 96. Ou seja, se você divide 96 por 6, você vai encontrar exatamente 16 minutos. Ou seja, se você marcou a alternativa letra D, você acertou.